excessivamente preocupada com a autoimagem, baixa capacidade de memória, dificuldade de relacionar-se de perto, expõe seus dados e corpos na rede com facilidade, talvez a geração selfie orbite entre essas e inúmeras outras questões. E é isso que faz dela um emaranhado complexo que carrega consigo a difícil tarefa de ser precursora de um novo tempo em que habitamos mais radicalmente a infosfera com seus algoritmos, bolhas, fake news, nuvens e uma explosão jamais vista de informação. Quem é a geração selfie? Este vídeo abre uma série de atividades que tem por base construir um perfil, um profile da geração selfie, expondo suas potências e também as dores de ser precursor de um tempo. Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Lucena e trago aqui mais uma videoaula sobre a geração selfie. Vamos comigo? Na nossa primeira videoaula, que você pode encontrar no card aqui em cima, nós falamos mais teoricamente sobre os pressupostos da pesquisa e da investigação que nos fez chegar até aqui, sobre a geração selfie, quais autores que utilizamos, que ideias fizeram com que iniciássemos todo o projeto. E hoje eu vou fazer uma videoaula específica e um pouco mais curtinha, como se juntos estivéssemos a construir um perfil numa rede social genérica de um sujeito da geração selfie. E claro, quero expor para vocês as potências de vida e também as dores dessa geração que nasce aí junto com os anos 2000, junto com este nosso século 21. E nós já falamos em aulas anteriores sobre alguns suportes do saber, também chamados de tecnologias da inteligência. Quem chama de suportes do saber é o Michel Serres e quem chama de tecnologias da inteligência é o Pierre Levy. Mas como suportes do saber, nós podemos trazer três, pensar em três, sendo eles oralidade, escrita e informática. Na oralidade, e aqui eu vou falar mesmo em termos gerais, quando a transmissão dos saberes se dava basicamente pela reunião de pessoas, no encontro que tem a ver com proximidade, os saberes e as memórias do que é ser humano, elas eram repassadas tete a tete, frente a frente, nos grupos ou individualmente, sempre com base na palavra falada. Então, para que os saberes fossem repassados para as outras gerações, era necessário uma utilização de uma capacidade de memória muito elevada, para que conseguíssemos reter o máximo possível dessas informações e então pudéssemos passar adiante de geração em geração. Dando um salto no tempo, nós temos o suporte da escrita. A escrita foi quando o humano, já munido de muita informação acumulada, começa a ter a necessidade de tatuar essa informação em algum lugar, seja na parede, com a pintura rupestre, no pergaminho, ou no livro propriamente dito, que é quando esse suporte do saber entra numa segunda fase, que é quando ele começa a ser impresso. Mas com a escrita nós fomos capazes de não somente ampliar a nossa capacidade comunicativa, mas também de dividir a nossa responsabilidade de retenção das informações, dos saberes, da memória do que é ser humano. Então, eu não preciso lembrar geralmente da informação tal qual. Eu só preciso ir até a fonte onde ela está escrita, eu só preciso lembrar isso e lá eu posso consultar. Inclusive pensadores de séculos muito anteriores ao meu estão lá, pelo benefício desse suporte do saber que é a escrita, que está impresso basicamente nos livros, mas em todo lugar que nós somos capazes de deixar ali o nosso traço, a nossa marca. E, por fim, nós temos o terceiro suporte do saber, que é a informática, que é possível na rede, na infosfera. E esse saber, ele tem, além da característica, a capacidade de pulverizar, ou seja, de amplificar a nossa voz para o mundo, para que mais pessoas ouçam o que temos a dizer, para que possamos repassar o que é ser humano para as demais gerações de uma maneira muito mais imagética, inclusive. Nós temos um problema atrelado a isso, que é a subutilização de nossa capacidade de memória. E aí, aos poucos, nós vamos fazendo, como diz o Michel Serres, vamos transferindo a nossa memória daqui para aqui. Como se nossa cabeça fosse arrancada
e ela vem para as nossas mãos. Ele usa uma imagem muito interessante do martírio de Saint-Denis, na França, que teve sua cabeça decapitada, e segundo a tradição, as histórias da tradição, ele próprio subiu um monte com essa cabeça nas mãos, que continuava a falar e a proclamar as suas ideias. Então estamos hoje como Saint-Denis, no sentido de que transferimos a nossa cabeça, a nossa memória, para os smartphones que tocamos com os nossos polegares, como diz também o Michel Serres, e levamos a nossa memória nos nossos bolsos. E isso tem uma série de complicações, porque nós ficamos muito dependentes da tecnologia. A tecnologia é sempre muito benéfica quando utilizada a partir de uma reflexão a respeito dela. Quando usamos de maneira irrefletida, sempre nos traz muito mais inconvenientes. Mas agora é como se estivéssemos aqui a construir mesmo o perfil numa rede social genérica de um sujeito da geração selfie. E aí, a primeira questão que teríamos que responder para montar esse nosso perfil é como nasceu a geração selfie? Né? Repetindo a informação, geração selfie ela nasce junto com o século XXI. Mas como ela nasceu? Os nossos antepassados eles foram concebidos às cegas. A geração selfie tem os nascimentos programados. E aí eu não estou falando na programação de dizer eu vou ter 1, 2, 3 filhos. Eu estou mesmo falando no sentido de que a engenharia genética hoje já é uma realidade e é possível escolher certos traços. Claro, há muitas controvérsias ainda com relação à dimensão ética da engenharia genética, mas já é possível escolher alguns traços do que você gostaria que viesse, né, na criança. Então isso já é uma realidade da geração selfie. Qual a idade da geração selfie? E aí, para não falar apenas datar como o início do século, é preciso dizer que ela vive entre 15 a 20 anos a mais que as gerações mais lá para trás. A nossa expectativa, nós ganhamos mais tempo de vida. A expectativa de vida, isso varia também de país para país, porque nós temos países que as condições sanitárias e de saúde ainda não atingiram determinado patamar, e isso reflete-se diretamente na perspectiva de vida, mas pelo menos 20 anos a mais. Mas em termos mais cronológicos, os primeiros sujeitos da geração selfie, se estamos em 2021, 21 anos, né, já atingiram a maioridade, já ocupam os postos de trabalho dos novos trabalhos, dos quais falarei daqui a pouquinho, já estão nas universidades, né, já estão ditando certas regras do nosso tempo. E terceiro ponto, qual é o sexo? Né, para colocar lá no perfil da geração selfie. Pois, a geração selfie, no tempo da geração selfie, aquele modelo binário de sexualidade já agrega um novo léxico, eu poderia dizer assim. Ou seja, transgênero, fluido, intersexo, não binário, esta realidade está muito presente no universo da geração selfie. E aqui não estamos tratando de juízos de valor, estamos dizendo que sim, é uma realidade, que está aí e essa geração tem lidado com isso de maneira muito mais de perto ou muito mais aberta que as gerações anteriores fizeram. Quarto ponto, onde vive a geração selfie? Essa pergunta é fácil de responder. Vive na cidade. E não é uma questão de uma geolocalização, mas do modelo urbano de vida. A realidade do tempo presente, que essa geração selfie habita, esse lugar que ela habita, esse primeiro lugar mais concreto, digamos assim, está marcado por uma velocidade e um ruído muito próprio do universo urbano. E aí tudo que a urbanidade agrega também, a poluição de todos os gêneros, mas também a possibilidade dos vários serviços serem ofertados, mas também, e mais radicalmente que as outras gerações, a geração selfie, ela experimenta viver a segunda sobrenatureza, que é a infosfera. Ou seja, ela está muito mais imersa na rede. Essa ideia de separar, não é, on-off, para online, offline, para os sujeitos da geração selfie, essa dicotomia também não existe mais. Já não há muita diferença entre o instante em que se está, por exemplo, nos vídeos, nos jogos ou na experiência da rede propriamente dita e as outras coisas que se faz
quando não se está conectado à internet. Isso não é a realidade apenas dos sujeitos individualmente, e sim do tempo presente. Eu poderia dizer para vocês alguns exemplos no Brasil e em alguns outros países do mundo, quando a categoria Uber, né, os táxis solicitados por um aplicativo, eles começaram a se popularizar. Os taxistas, que é aquele modelo anterior, e outros transportes coletivos de passageiros, por exemplo, no Brasil, as grandes capitais do país pararam numa grande greve por causa de um aplicativo, uma aplicação da internet. Então essa fronteira de online e offline já é praticamente borrada, ela praticamente já não existe. Quando o outro aplicativo famoso, o WhatsApp, de compartilhamento de mensagens, também se popularizou, as empresas telefônicas viram-se muito preocupadas, porque antes elas vendiam os pacotes para atrair os clientes, dizendo: você tem tantos minutos para telefonar, falar com as pessoas onde você quiser, para qualquer lugar do país ou até do mundo. E hoje em dia isso já não vende mais. O que vende é um pacote que diz: você tem tantos gigas de internet para acessar isso, aquilo, outro. Então, a geração selfie habita um modelo urbano de ser, mas também habita a infosfera muito mais radicalmente. E ainda sobre o quarto ponto, onde vive a geração selfie, é preciso dizer que ela vive num planeta que está extremamente lotado, cheio de pessoas. É um planeta muito populoso, e um dado interessante a se falar é que para passarmos de 1 bilhão para 2 bilhões de habitantes na Terra, nós levamos cerca de 126 anos. Mas para pular de 2 para 7 bilhões, nós levamos apenas 83 anos. E essa escala ela é ascendente, ela continua em ritmo acelerado. Então daqui a pouco nós já não teremos recursos suficientes no planeta para alimentar, por exemplo, toda a nossa população. Também temos que prestar bastante atenção nisso daí. O quinto ponto, e a família? Se quiséssemos colocar lá na rede social, como é a família da geração selfie? Na geração selfie, o triângulo parental, aquele composto por um pai, uma mãe e um filho, já se rompeu. Coabitam neste lugar muitos outros modelos de família. De novo, não estamos fazendo juízo de valor aqui, mas estamos falando de uma realidade. Outros rearranjos familiares estão aí nesse cenário que habita essa geração. E tem um problema aí, que já entrando na parte das dores, que é complicado. Cada vez mais a criação desses sujeitos tem sido terceirizada pelos pais. Os pais deixam as crianças o dia inteiro em determinado lugar para que os professores façam muitas vezes o trabalho que eles teriam que fazer, cobram um pouco apenas por isso, de noite recolhem seus filhos, e quando chegam muitas vezes cada um fica na sua própria tela, e a comunicação é muito dificultada, ou quase inexistente. Agora, o sexto ponto é: qual o estado civil da geração selfie? Para os antepassados da geração selfie, as gerações anteriores, o casamento era separado pela morte. Aquela ideia do até que a morte os separe, ela fazia sentido porque as pessoas, isso em gerações mais para trás, as pessoas casavam-se, viviam juntos, teriam uma expectativa de vida juntos entre 15 e 20 anos, e aí eram separados de fato pela morte, não é? Para a geração selfie, a morte demora, o casamento não. E aí também tem uma situação muito grave, né, aí, porque os relacionamentos líquidos, né, como fala o Bauman, as pessoas têm uma necessidade de pertencer, mas não por muito tempo, e aí elas entram no relacionamento mirando como fazer para entrar no próximo, e por aí vai, nos amores, nas amizades e tudo mais. Qual o sétimo requisito? Qual o idioma da geração selfie? Pois a geração selfie incorpora com frequência novas palavras ao vocabulário, comprimem, dobram palavras, elas ficam cada vez mais sucintas para a comunicação ser cada vez mais rápida, né, dada a velocidade que se exige, e utilizam com muita destreza os já muito populares emojis, não é? Inclusive os emojis, aquelas carinhas que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem e utilizam,
elas expressam, elas são capazes de escreverem verdadeiras frases. E no ano de 2017, o importante dicionário britânico escolheu, como ele faz todos os anos a escolha da palavra do ano, escolheu como palavra do ano aquele emojizinho que sorri e chora de rir, que sai as lágrimas de seus olhos enquanto sorri muito. Enfim, o 8º ponto, para concluirmos a construção desse perfil inicial da geração selfie nessa rede social genérica que falamos, o que faz a geração selfie? Essa é a pergunta, né? Qual o trabalho da geração selfie? Pois, a geração selfie estuda em salas de aulas multiculturais, né? Multireligiosas, multissexuais, mas a geração selfie inaugura no tempo presente uma situação que precisamos prestar muita atenção. Tem a ver com as novas modalidades de trabalho, mas especialmente as novas relações de trabalho. E por que a gente tem que prestar muita atenção? Temos vivido o fenômeno da uberização do trabalho, que é uma palavra bonitinha para falar de precarização total do trabalho. Se pegarmos as gerações anteriores, especialmente as gerações que viveram por volta do século XIX, quando se consolidaram, mais propriamente dito, na Europa e depois nas outras partes do mundo, as relações de trabalho, o cuidado com o trabalhador, todas aquelas questões, os intervalos, as férias, né, todas aquelas conquistas que vieram a duras penas, hoje elas estão escorrendo por entre os nossos dedos, porque se nós pegarmos o exemplo do Uber, né, já que a expressão uberização vem daí, mas não se dá apenas com o Uber, o carro, mas você tem um carro, o carro é seu, você se inscreve, se for aceito naquela plataforma, naquele aplicativo, você vai passar a ter uma renda ali, vai trabalhar, vai levar os passageiros para aqui e para ali, vai ter uma renda, você vai partilhar essa renda com a diretoria, digamos assim, do aplicativo, mas toda a responsabilidade é sua. Se o seu carro for roubado, se você for violentado, se quebrar o carro, seja o que for, a responsabilidade é tua. O teu chefe, que não existe de fato, ele não tem responsabilidade. E vai além disso, né? O mais preocupante não há mais aquela preparação para o que vem depois. Não é? Todas as relações de cuidar, de trabalhar hoje para amanhã, poder usufruir, né, dos frutos do trabalho, isso é o imediatismo que tem imperado. Então, as novas relações de trabalho precisam muito de nossa atenção. Ok, passar por certas transformações, mas se for para diminuir a dignidade, né, do sentido do viver, precisamos acionar, nos indignar e tentar fazer algo a respeito. Na nossa próxima videoaula, eu vou falar sobre as dores que padece a geração selfie, cada vez mais cobrada, que tem substituído a repressão dos tempos que falava Michel Foucault pela depressão do que fala o Byung-Chul Han. Mas isso é assunto para a nossa próxima videoaula. Fiquem ligados, participem aí, estejam assíduos no nosso canal, que vem muita coisa boa por aí. E hoje nós estamos utilizando um cenário muito interessante, né? Vocês devem ter prestado atenção. É o cenário da barbearia O Povo, que fica aqui em Fátima e que nos abrigou para fazer esse vídeo. E quando venho, eu sempre digo, aqui tem um cenário muito interessante que dá para a gente fazer uma videoaula bem bacana e tive a autorização de Amandio, que é o proprietário. E aí, daqui a pouquinho, eu vou colocar aqui as referências, até o telefone, para quem tiver interesse, estiver aqui em Portugal. Você vê, é muito bom. Então, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!